Olá pessoal, liderança da igreja. Bem, este é o tema que nós iremos tratar hoje. Agora, o que nós entendemos por liderança da igreja? E certamente que ao falarmos sobre liderança da igreja, não estamos com isso nos referindo às lideranças das igrejas dos dias atuais, dos dias modernos, mas sim a liderança da igreja dos dias primitivos, da igreja do Novo Testamento. E para nós refletirmos sobre esse importantíssimo tema, nós iremos utilizar como texto base o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E vale lembrar que Mateus capítulo 23, embora sendo um texto que com muita facilidade passa desapercebido aos nossos olhos, no entanto, é um texto rico em detalhes com relação a esse tema. Nós vamos entender hoje, através desse estudo, o quanto esse texto é valioso e o quanto ele traz de informações precisas para que possamos entender esse tema na íntegra, liderança da igreja. Então, sem mais enrolas, vamos ao texto. Então, Jesus disse à multidão e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O que seria essa cadeira de Moisés, na qual os fariseus e os mestres da lei, ou os doutores da lei, estavam assentados? Moisés, todos nós sabemos, foi o grande legislador, foi o homem quem Deus escolheu para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. E foi a este mesmo Moisés que Deus entregou a sua lei, para que este então transmitisse ao povo. Entretanto, nós podemos constatar que ao longo de quase todo o Antigo Testamento, esse serviço era realizado pelos sacerdotes. Cabiam aos sacerdotes o trabalho de doutrinar, de ensinar o povo na lei de Deus. Porém, lá pelo sexto século antes de Cristo, nos dias do rei Nabucodonosor da Babilônia, Jerusalém é invadida, o templo de Deus é destruído e os judeus são levados cativos para a Babilônia. E no período em que eles lá se encontravam, cativos, surgem então as chamadas sinagogas, que era uma espécie de pequenos templos que servia para o povo judeu ali se reunir para fazerem as suas rezas e lerem ali a lei de Moisés. E nós sabemos bem disso porque as sinagogas estão presentes em praticamente o mundo inteiro hoje. E como resultado do surgimento dessas sinagogas, aparecem então figuras no meio do povo, homens que se desgastavam extremamente lendo, estudando a lei de Deus. E de uma maneira bem natural, estes homens foram ganhando notoriedade no meio do povo, foram sendo reconhecidos, foram sendo aceitos como autoridades em assuntos da lei de Moisés. E isso é tão verdade que nos dias de Jesus já havia uma situação passiva por parte do povo de que tanto os fariseus, que eram os religiosos, como os mestres da lei, eles eram de fato autoridade no meio do povo. Razão pela qual o próprio Jesus afirma no texto que as pessoas deveriam ouvir o que eles diziam. O fato deles estarem assentados na cadeira de Moisés dava a eles credibilidades, de maneira tal que a fala desses homens para o povo, no sentido de doutrina, era de fato ali a palavra de Deus. Agora, quando chegamos no versículo 3 dessa mesma passagem, nós nos deparamos com algo intrigante. Porque os termos fariseus, os termos mestres da lei,
eles vieram gradativamente ao longo dos tempos tomando uma conotação extremamente negativa. Tanto é que esses termos são associados à hipocrisia, a homens hipócritas. E isso tem um motivo. A grande realidade é que Jesus, através dos evangelhos, vem tratando sobre a situação desses homens, expondo eles de forma hipócrita. Ou seja, de maneira tal que para nós hoje é supernatural termos o termo hipocrisia ligado a mestres da lei e fariseus. Agora, vale lembrar que no período em que esse texto foi falado por Jesus, os fariseus e os mestres da lei eram homens tidos como homens realmente notáveis diante do povo. O povo judeu não tinha uma imagem ruim desses homens, embora Jesus, que conseguia ver além daquilo que o homem comum conseguia, via claramente a sua hipocrisia. Isso torna o texto estranho, por quê? Porque Jesus agora está diante do povo, dizendo ao povo, olha, obedeçam e façam tudo o que eles vos dizem. Não é intrigante nós pensarmos que o mesmo Jesus, que criticou esses homens, ou que vem criticando gradativamente nos evangelhos esses homens, apontando o seu lado hipócrita, agora vira para o povo e diz para o povo, obedeçam esses homens? Ou seja, é aqui que vai ficando evidente para nós que a posição que eles ocupavam é que davam a eles essa legitimidade diante do povo. O povo deveria ouvi-los por causa da posição em que estavam. Eles estavam na cadeira de Moisés, como foi falado agora há pouco no texto anterior. E a cadeira de Moisés claramente é um símbolo de autoridade. E esses homens estavam nessa cadeira. Portanto, o povo deveria ouvir. É esse respeito que Jesus está tratando. Agora, alguém talvez possa indagar, né? Não, Jesus falou isso porque talvez o ensino deles fosse coerente, fosse um ensino puro diante do povo. Embora eles fossem homens hipócritas e não praticassem aquilo que eles estavam pregando, mas estavam pregando o que era correto. Só que se nós começarmos a apontar dessa forma, nós vamos ter sérios problemas com esse texto. Porque esse mesmo texto, à medida que nós caminharmos, vai deixar claramente evidente que eles não eram homens íntegros na sua fala. E isso talvez possa deixar mais claro para nós e para você que está nos ouvindo e nos vendo, que o que esse texto se refere, ao que ele está tratando aqui, é única e exclusivamente da autoridade da cadeira de Moisés. Então, vamos caminhar ao texto e você vai entender os motivos pelo qual estamos batendo nessa tecla da autoridade. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. O que nós podemos perceber por esse texto é que estes homens eram extremamente vaidosos. Eles amavam serem admirados pelos homens. Apesar de que a sociedade dos seus dias não viam isso nele, Jesus claramente expõe essa podridão existente na vida desses homens. Tudo o que eles faziam, a intenção deles era de chamarem para si próprios a atenção. Observem que a posição que eles se encontravam, sentados na cadeira de Moisés, foi algo altamente pernicioso para eles. Eles se deixaram corromper por isso, se deixaram vender por isso, e passaram a gostar dessa admiração que o povo dava para eles. Isso nos faz lembrar de um ditado popular que diz: quer saber quem é o homem, dê poder a ele. Né? Porque pela fala de Jesus, o que fica evidente é que esses homens deixaram o poder subir a cabeça, porque
o que o texto vai apontando é que eles amavam, né, as posições de honra, de destaque nos banquetes, nas sinagogas, de ser saudado nas praças, ser chamados de mestre, ou seja, eles tinham um ego extremamente exaltados, exatamente pela posição que ocupavam. E Jesus já vem fazendo essa denúncia, ou seja, que vem reforçando a ideia da estranheza falada lá atrás, né? De Jesus agora apontar para o povo para que obedeçam homens como esses. Homens que são extremamente vaidosos e que se deixaram corromper pela posição, embora legítima, mas se deixaram corromper pela posição que ocupavam. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Todos vocês são irmãos, é o que afirma Jesus no texto. E se nós voltarmos ao primeiro versículo do capítulo 23, é dito lá que Jesus direciona a sua fala para os seus discípulos e também para as multidões. O que nós podemos compreender desse texto é que dentro da realidade da igreja no Novo Testamento, quando se fala de liderança da igreja, não há a figura de um pai, não há a figura de um mestre e também não há a figura de um chefe. Assim, um corpo fraterno, assim, uma irmandade. A realidade existente nos dias judaicos são deixados para trás. Lá sim tinha uma cadeira de Moisés, lá sim tinha a figura de um sacerdote, que era uma autoridade sobre eles, lá sim tinha líderes do povo, que ali estavam assentados naquela cadeira. Agora, quando nós caminhamos para a realidade do Novo Testamento, isso muda completamente de conotação. Isso é tão verdade que Jesus afirma para os seus: a ninguém chamem pai, mestre ou chefe. E também ninguém seja também chamado. E a gente sabe que Jesus, ao falar esses adjetivos, ele não está se referindo a uma realidade do mundo secular. Então lá na sua casa, na sua família, você tem o seu pai. Lá no teu trabalho, no seu serviço, você tem lá o seu chefe. E lá no teu colégio, lá na sua faculdade, você tem também o seu mestre. Obviamente que Jesus não está se referindo a essas figuras, mas sim dentro da realidade da vivência da igreja do Novo Testamento. Não cabe mais isso. E o que nós podemos concluir com isso é que a mudança de fato é grande, ela é gigantesca. Então, falarmos da liderança da igreja, irmãos, certamente estamos falando de um corpo, de igreja, de uma realidade onde todos são irmãos, onde não há uma hierarquia, não existe ninguém que é superior ao outro, não existe uma cadeira de Moisés, não existe alguém que está num cargo de chefia, de mestre ou de chefe. O que fica evidente para nós, agora a partir desses últimos textos lidos, essas últimas passagens, é que o princípio que norteia a igreja, né, na maneira como ela deve caminhar, é o servir. Ou seja, é o serviço que devemos prestar uns aos outros. Jesus encerra a sua fala aqui dizendo o seguinte: olha, aquele que quiser ser o maior, ele deve ser o menor e servo de todos. E essa não é a primeira vez que os evangelhos relatam essa fala de Jesus. Ou seja, Jesus tinha esse costume de estar apontando para os seus discípulos essa realidade, que para Deus aquele que é o maior, segundo os seus olhos, é aquele que está para servir aos irmãos, e não aquele que está para se colocar acima deles, no nível de autoridade. Ou seja, na igreja não há espaço para hierarquias ou para posições de destaque.
o único destaque dentro do contexto da igreja e dentro desse padrão agora que Jesus claramente aponta de liderança, é exatamente a posição em que ele é o ponto central da igreja. Ele é o chefe, ele é o pai, ele é o mestre. Vocês só têm um, o próprio Cristo. Então, para nós, isso deve ser uma lição através do texto. Aprender que, segundo o olhar divino, aquele que busca se exaltar, à semelhança dos fariseus, que mesmo tendo uma posição de autoridade, e uma autoridade legítima, eles se deixaram envaidecer e buscavam as posições de honra, eles se exaltavam. Jesus agora olha para a sua igreja e diz, agora entre vocês a coisa é diferente. Porque aquele que quiser se exaltar, esse vai ser humilhado. Aquele que buscar viver segundo o padrão, que claramente ele apontou na figura do fariseu, do mestre da lei, Jesus agora aponta, isso é um erro aos olhos da igreja. Nós vivemos em igualdade, nós somos irmãos, do qual temos um único chefe, que é o próprio Senhor. Ok, e todos têm essa liberdade, né, de refletir e avaliar tudo o que foi dito, à luz do texto que foi então apontado. No mais, nós agradecemos a todos, tá, e até uma próxima oportunidade.